Bem-vindos ao The Rabbit Hole, o 100. Apertem os cintos que vamos dar início a mais uma grande viagem de volta a quem nós somos. Olá, meus queridos, como vocês estão? A entrevistada de hoje é a Marcela Leal. Ela é atriz, comediante e fundadora da Escola da Liberdade, um espaço de autoconhecimento que utiliza dos fundamentos de um curso em milagres. Nós conversamos sobre o grande dilema dos personagens que criamos neste mundo. Como deixar que eles sejam conduzidos pelo Espírito Santo ou a nossa consciência superior sem nos identificar com eles, na limitação desses personagens. Então eu me lembrei aqui de uma frase do Schopenhauer que diz assim: todo mundo deveria atuar no teatro de marionetes da vida e sentir o arame que nos mantém em movimento. Os personagens nada mais são do que expressões de uma única mente, a mente de Deus, que já está nos conduzindo através desse fio invisível. Então, o que nos resta é perceber essa verdade e decidir olhar para o lugar certo, entregando este veículo de comunicação que chamamos de corpo a quem realmente deve conduzir. Então aproveitem esse bate-papo que foi incrível e não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso ajuda o canal a crescer e a levar esse ensinamento para muitas pessoas. Até mais! Bom, a questão com relação aos personagens e quem é a Marcela, nem eu sei, né? Porque eu nunca me identifiquei muito com nada, sabe? Acho que foi até uma coisa bacana, assim, até para eu enveredar para o autoconhecimento, sabe? De não ter uma... Cada dia eu era uma coisa, um dia eu queria fazer teatro, aí depois eu entrei para o humor, e quando eu era criança eu queria fazer veterinária, e eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, né? Das coisas que eu gostava. Mas dancei também uma época, dancei em qual personagem eu me identificaria mais. É difícil te dizer, porque talvez hoje em dia como nenhum deles. Cada dia eu acesso uma coisa diferente, né? Tem dias que eu estou mais para a comédia, tem dias que eu estou mais da profundidade, né? Então dizer que eu conseguiria me definir por meio de algum deles, não. É impossível me definir. Mas a comediante, talvez eu tenha, até por conta de ter exercitado tanto isso, né? Eu tenho um pouquinho mais de afinidade, né? E de lembrança do que é esse papel. Mas também não é algo que eu quero me apegar, porque a gente, quando se encerra, né, em algo e define que a gente é isso, a gente começa a se limitar. A partir do momento que eu me limito, eu tenho barreiras, né? Eu tenho lugares para os quais eu não posso sair, eu só posso ir até aquela cerquinha ali. E isso, para mim, não dá, entendeu? Eu gosto dessa coisa de expansão mesmo, né? Que é a proposta de todo o trabalho de autoconhecimento, de não ter limite, sabe? Meu trabalho hoje comigo é esse, não me limitar, né? Ou encontrar, se tiver algum limite, trabalhar para expandir esses limites, para que em algum momento esses limites não existam mais, né? Porque enquanto tem limite, tem sofrimento, né? Sim. Então, eu prefiro não me definir. Prefiro não me definir. E você já se sentiu presa? Sabe aquela história do ego? Busques e nunca aches, né? Sei, procures e não encontres. Procure e nunca encontres. Porque eu já passei muito por isso, assim. Eu também vindo das artes, da criação, então eu vivo ainda muito isso, sabe? De ficar fazendo milhões de coisas, a minha mente não para, quer criar milhões de projetos, tem milhões de ideias e tal. E aí eu sentia muitas vezes esse vazio, assim, hoje não mais, porque hoje eu entendo que o Espírito Santo ele pode me usar né, de qualquer jeito, qualquer coisa que eu quiser fazer, quiser co-criar com Deus, ele vai me usar.
né? Com certeza. Mas eu sentia muito isso, sabe, Marcela, de Uhum. esse vazio de criar, criar, criar e nunca encontrar a fórmula certa, a receita certa de é isso que eu me encontrei, sabe? Só que é isso que você Sim, falou, né? Na verdade, a gente pode se encontrar de várias formas, né? Você não precisa com se limitar certeza. em uma coisa, Uhum. né? É porque, na verdade, o que a gente está buscando quando a gente tenta se definir por meio de um trabalho, né? Na verdade, é o encontro com a gente, né? Com a verdade a nosso respeito, em qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer relação, em qualquer trabalho. A pessoa só acredita que ela está vivendo algo que pode levar ela a algum lugar dentro do mundo, mas não, na verdade, são experiências que a gente vai colhendo para se transformar e para descobrir quem a gente é. Uhum. E a questão é que quando você descobrir, né, quando você chegar a acessar a sua real natureza, pouco importa o que você vai estar fazendo, porque o que você está buscando não está aí, está dentro de você, Uhum. Exato, exatamente. né? E quando você encontrar, você pode fazer qualquer coisa. Um dia você pode ser veterinária, no dia seguinte comediante, no dia seguinte você vai ser a caixa do banco e você vai estar Uhum. em paz, né? E vai sentir que é aquilo que tem que ser feito naquele momento, porque esse estado, né, de conexão mesmo com a fonte é o que importa, né? Esse é o final da busca, né? É o Uhum. encontro com essa conexão. Eu entendi, eu cheguei em casa, eu me encontrei e cheguei em casa. A partir daí, né, não Sim. adianta, né? Quantas coisas eu já busquei, né, na minha vida, até as coisas que você falou aí no início, né, sobre minha carreira, as coisas que eu fiz. Nunca, o que eu sempre tinha a sensação de incompletude. Sempre, né? Falei isso muito nos meus vídeos já no canal, né? Mesmo como comediante, eu podia estar muito bem, estar num show que eu tivesse muito bem, né? Um show que funciona, que as piadas são ótimas e que todo mundo ri, que todo mundo aplaude. Ainda assim, eu não sentia o que eu sinto hoje com a conexão com o meu verdadeiro ser. Quando eu vou para esse lugar de profundidade, aí é realmente a completude, né? Que nenhuma Uhum. profissão e nem nada que eu tenha buscado externamente nunca me deu. E porque não está aí, né? Não está aí. Sim, não tá. Tá? E no final Sim, das contas, a gente tenta se encontrar na forma, né? E exatamente. não é na Uhum. forma, é de dentro para fora mesmo, né? É a paz Com que você certeza. encontra dentro e aí sim transborda. Aí sim é possível criar milhões de coisas, né? Com certeza. E a confusão de níveis, ela serve muito para que a gente use a verdade para justificar as nossas mentiras. Né? Por isso que é bom a gente sempre pedir ajuda, né? Sim, Porque quanto mais a gente reconhece que a gente não sabe nada, mais a gente é ajudado verdadeiramente. Porque o que nos exato. impede, na verdade, de mudar é justamente o nosso impedimento. Eu me impeço quando eu resolvo controlar. Se eu resolver controlar, eu não abro a minha mente para que o Espírito Santo consiga mudar as minhas ideias, né? Consiga me Uhum. ajudar a mudar as minhas ideias. Sim, sim. Para isso, qual que é o estado? Eu só sei que nada sei. Se eu É. continuar nesse estado, ele consegue agir. Agora, se eu acho que sei, se eu já Uhum. defini o que tem ali naquela cena, o que cada um está fazendo, quais são as intenções, o que vai acontecer, acabou. Como é que não tem espaço, entendeu? Para ele Sim. agir, para ele corrigir nada, na verdade. Esse é eu acho que é um dos maiores aprendizados da vida, né? É, A entrega, porque realmente nós fomos educados a saber o que tem que fazer, né? Você precisa sim. saber o que você vai estudar, você precisa saber onde você vai trabalhar, quanto você quer ganhar, com quem Sim. você vai casar, qual é o perfil ideal, né? Tudo já tem Uhum. um roteiro definido, mas aqui do mundo, né? E aí a gente
se perde completamente. E E quem acha não que tem um sabe é o controle, né? bobão, né? Quem não sabe Quem é o não sabe é o bobão, porque bobão. é o ponto de vista do ego. Quando ele olha para alguém que está conectado com a verdade, ele vê uma pessoa vulnerável, né? Ele enxerga isso como uma Sim. vulnerabilidade, como alguém que é bobo, né? E é exatamente, uma reversão total, né? Quantas vezes eu vejo, né, às vezes a visão de uma outra pessoa a meu respeito, que eu olho e vejo o que a pessoa está pensando, e, tipo, não é nada daquilo, mas não tem o sistema de pensamento dela, é como ela está vendo. Tipo, nossa, a Marcela, que nem muito, tem uns amigos, né, da comédia que olham para mim e falam, nossa, a Marcela, né, pirou, né? Como é que ela foi para esse negócio aí de espiritualidade que ela está fazendo? Eu vejo que não tem, que eles não entendem, mas tá tudo bem, entendeu? Realmente uma mudança radical que um curso em Uhum. milagres propõe, né? Sim, total. É muito radical. Porque realmente é uma desconstrução completa desse mundo, assim, né? Sim. Nada, eu não espero mais nada desse mundo. Não é esse mundo que vai me sustentar mais, né? Não é o Que trabalho, não é legal. o relacionamento, não é o dinheiro, não é. Nossa, eu acho que não existe uma pessoa que não tenha passado, né, por esse choque. Eu passei, eu passei Sim. muito. Não, eu passei também. De, sabe, de falar, caramba, eu não vejo mais propósito nenhum no meu trabalho, nenhum. Uhum. Porque eu sou formada em publicidade, sempre trabalhei com direção de arte, criação, sempre trabalhei com varejo, sabe, naquela linguagem super direta, super persuasiva, compre mais, a sua felicidade está Sei. no seu carro novo, na sua casa nova, nessa roupa nova. Olha só. E aí eu fui olhando para isso e falei, gente, eu tô ferrada, porque para onde eu vou? O que que eu vou fazer da minha vida? E é Sim. muito incrível isso, sabe? Porque conforme eu fui entregando e fui entendendo que não sou eu, que eu posso ser usada pelo Espírito Santo, meu trabalho foi ganhando um novo sentido, sabe? Foi se ressignificando. Uhum. E foram aparecendo trabalhos incríveis, Que legal, sem, então. sem eu procurar, sabe? Sem eu buscar, assim. Isso é muito legal que você está falando, porque eu falo muito isso para os meus alunos e falo nos vídeos também, né? Quando a gente começa a entrar nesse trabalho, a primeira coisa que o ego faz é ficar na sua orelha. Você vai perder tudo. Você vai morar embaixo da ponte. É, Você não vai ser ninguém. Você vai ver. Você vai perder tudo. E na verdade, é o jogo, né? Ele tem que jogar com alguma coisa. Você tem que se sentir ameaçado para que você não se entregue, né? Porque se você se entregar, exato. acabou para o ego. Acabou para o ego, entendeu? Então, ele vai inventar um monte de historinha e é muito interessante, sabe, Márcia? Porque eu vejo que é uma coisa da mente coletiva mesmo, do coletivo, porque as inseguranças que eu tive, as historinhas que eu ouvia na minha mente do ego, eram exatamente iguais às que você falou agora, né? As dúvidas Uhum. que você tinha e que os meus alunos têm. São sempre as mesmas historinhas. Ai, mas e se eu nunca mais conseguir me relacionar com ninguém? Ai, mas e se eu ficar pobre e for morar embaixo da ponte? Ai, mas e se... Tipo, não é isso, entendeu? Uhum. A Não é? questão é que a pessoa não aguenta esse estado de não controle, né? Ela Uhum. precisa, nem que seja numa imagem falsa que ela cria na mente dela, prever o que pode ser o amanhã dela, mesmo que nunca vai acontecer, ela fica sustentando aquela imagem ali e a segurança dela é aquilo, que é algo que não existe, que nunca vai existir, entendeu? Sim. É muito doido. Então, viver no agora é um super desafio, porque para a pessoa que vive no controle, que vive nessa linearidade do tempo, você viver no agora significa, meu, eu vou me ferrar amanhã. Eu vou me ferrar amanhã, porque eu não estou controlando. Se eu não estou Sim. controlando, vai dar ruim isso Vai aqui, dar ruim. entendeu? E é um salto no escuro total, né?
É sim, literalmente o salto no escuro. Na verdade, é um tem que salto na ser. luz, não no escuro, É, mas tem que ser, né? tem que ser, Tem que tem ser. que ser. Não tem outro Uhum. jeito, né? Em algum momento você vai ter que dar esse salto. É, é o crer para ver, né? Exato, exato. E isso é um problema. Isso é um problema, o crer para ver, porque a pessoa não. Ela primeiro ela quer ver. Não, eu quero ver, me prova que isso vai Uhum. funcionar. Não tem como provar. Você tem que entender isso, você tem que aceitar, você tem que estar disponível para ver, né? Que as primeiras coisas que Jesus fala ali no livro, é a única coisa que eu preciso de você é a sua disponibilidade, ou seja, a única coisa que eu preciso de você é a sua abertura, uma mínima abertura sua, um mínimo de Sim. confiança para que eu consiga fazer uma modificação na sua mente, senão é impossível, né? Uhum. Já entro com o pé atrás, não tem como modificar nada. Exatamente. Tem uma metáfora, né, do Robert Spira, que se chama Metáfora de um Ator, né, que Uhum. ele, enfim, eu tenho um texto aqui, mas eu vou tentar resumir, que na verdade é o seguinte: o ator ele vai para o teatro e vai interpretar o rei Lear. Então ele se veste com as roupas do rei Lear, adota o papel do rei Lear, enfim, ele se torna o rei Lear nas emoções, mentalmente o rei Lear, ele sente Uhum. os sentimentos desse personagem e usa o corpo do rei Lear. Uhum. Enfim, ele vive a vida do rei Lear, sofre a vida dele, né? Então Sim. ele está completamente imerso nesse papel. E aí, quando a peça chega ao fim, ele deixa o teatro e começa a dirigir-se para casa. Mas continua usando a fantasia do rei Lear. Ainda pensa os pensamentos dele, ainda sente os sentimentos dele. Então ele começa a ficar infeliz, porque ele está completamente incorporado, né, digamos assim, pelo Uhum. personagem. A certa altura, encontra várias pessoas no caminho que tentam ajudá-lo. Começa a fazer terapia pelo caminho para minimizar o sofrimento. Tenta todo tipo de coisas, substâncias, tudo para aliviar esse sofrimento. E nada Uhum. funciona. Um dia encontra um amigo, sentam-se num banco que lhe diz: pega o seu pensamento eu. O seu amigo fala para o rei Lear. Obviamente que o amigo sabe que ele realmente é o John, né? Que o nome dele é Uhum. John, e o personagem é o rei Lear. Mas como uma concessão. Ele lhe fala como se fosse o rei Lear. Pega o pensamento eu, não te preocupes com as tuas filhas, não te preocupes com todas as dificuldades na tua vida, não te preocupes com os teus pensamentos, com os teus sentimentos, com a condição do seu corpo. Toda a vida tens dito, eu, o que significa eu? E o rei Lear começa a pensar, sim, o que é eu? E começa a descrever para o seu amigo os seus pensamentos. E o amigo diz, não, não, tu és aquele que está consciente dos teus pensamentos. Não preste atenção aos teus pensamentos, descobre o que é esse eu. E então o rei Lear diz, os meus pensamentos, o meu corpo. E de cada vez que falava, o amigo dizia, não, vai mais profundamente no seu sentimento de eu. E com a ajuda do amigo, a atenção do rei Lear é afundada nele mesmo. Não nos pensamentos, não nos sentimentos, não na situação, não nas suas circunstâncias, mas nele mesmo. E à medida que a sua atenção vai cada vez mais para ele mesmo, uma espécie de memória começa a despertar nele. Eu não sou os pensamentos do rei Lear. Eu não sou os sentimentos do rei Lear. Eu não sou as circunstâncias do rei Lear. E a sua atenção continua a ir cada vez mais fundo para o seu sentimento essencial dele mesmo. Simplesmente o sentimento de ser. E sem perceber, à medida que viaja mais fundo para ele mesmo, todos os pensamentos e sentimentos sobrepostos do rei Lear desaparecem gradualmente. E a determinado momento, esta memória, eu sou John, lhe ocorre.
Agora, o eu sou John não é um novo ser, não é um novo eu. A única coisa comum entre o Rei Lear e John é o eu. É o mesmo eu, na medida que a nossa atenção se afunda mais e mais em nós mesmos. Tudo aquilo que é alheio ou supérfluo ao eu, abandona-o por sua própria iniciativa. E a determinado momento há esta compreensão. Eu sou John. Nesse caso, John é obviamente a consciência ou o Espírito Santo na visão de um curso em milagres. A própria consciência que tomou a forma da mente finita e fechou-se ela mesma em pensamentos e sentimentos limitados. Eu separei aqui uma parte de um curso em milagres que a gente poderia fazer um link com esse texto do Rubert. Ah, legal, legal. Que fala assim: tu podes acreditar que és responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas. A verdade é que és responsável pelo que pensas, porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha. O que fazes vem do que pensas. Tu não podes separar-te da verdade, dando autonomia ao comportamento. Isso é automaticamente controlado por mim. Tão logo coloques o que pensas sob a minha orientação. Sempre que sentes medo, é um sinal seguro de que permitiste que a tua mente criasse de forma equivocada e não me permitiste guiá-la. Muito legal. O que você diz disso, Marcela? É que nem a outra passagem que ele fala, sempre que você quiser saber, né, se aquilo que você vai fazer, vou falar com as minhas palavras, né? Se aquilo que você vai fazer é inspirado, né? Se você vai fazer, está em alinhamento com o que tem que ser feito, né? Se é uma cocriação com Deus, pergunta a mim se eu estou de acordo, né? Com o que você vai fazer. Sim. Se você estiver se sentindo bem, é porque eu estou. Se você não estiver sentindo medo, é porque eu estou com você, né? Você não está sozinho fazendo isso. É bem isso mesmo, né? Sim, maravilhoso. Muito legal. Agora, essa parte de um curso de milagres, eu entendo assim, que a única escolha que a gente tem aqui é o que a gente pensa, né? Se a gente pensa através do pensamento do ego ou do pensamento do Espírito Santo. Sim. Né? E o que a gente faz não é já a nossa escolha. Então, a gente tem escolha no pensar, mas o que a gente faz não é a nossa escolha. Mas se nós pensamos com o pensamento do ego, nós não vamos agir através do ego. Porque se o Espírito Santo age, mesmo quando a gente pensa pelo medo, então não importa o que a gente pensa. Né? Então, é que o que ele está falando com relação ao lugar onde a gente pode mudar, ser no pensamento, é porque tudo decorre do pensamento, né? É a partir daí que é o que eu chamo de ser integrado, né? Porque você pensa e o que você pensa tem a ver com o que você fala, que quando você se integra, né? Quando você está conectado com o Espírito Santo, por exemplo, o que você pensa é igual ao que você fala, que é igual à forma como você age. Então, isso é uma integração, isso é uma conexão com o Espírito Santo, né? E muitas vezes a nossa ação ela não está, né, servindo à verdade, né? Na maioria das vezes ela está servindo ao ego. Mas aonde tem que ocorrer a mudança tem que ser na mente, porque foi aí que tudo começou, né? Todo esse sonho começou daí, né? E se eu inventasse um mundo à parte, entendeu? Que durou milésimos de segundo, mas né? Exatamente. E que nunca aconteceu. E que nunca aconteceu. E é super legal isso, porque é difícil de a pessoa entender mesmo, porque é um pensamento unificado. No pensamento unificado, as coisas são e não são.
Então, é muito difícil, por exemplo, entender que isso aqui é passado, né? E que, ao mesmo tempo, nunca aconteceu. E aí o aluno vem e fala, peraí, Marcela, mas explica direito. Nunca aconteceu ou é passado? É os dois ao mesmo tempo. A gente está vendo isso aqui agora, mas isso aqui é passado de um sonho que nunca aconteceu. Mas a mentalidade unificada consegue abarcar isso, né? Consegue abarcar este é e não é, né? E Sim. aceitar isso como ok. Agora o ego quer uma definição, né? O ego quer, não, peraí, né? Em que caixinha que eu vou enfiar isso? Se enfiar isso numa caixinha. Não vem me dizer que isso é em todas as caixinhas. Que bagunça é essa? Não, eu tenho que te enquadrar, eu tenho que te ver, eu tenho que enquadrar você no meu passado e saber exatamente qual caixinha que eu vou te encaixar, né? Sim. É interessante. É muito Mas desculpa, louco. já mudei lá da história do Hubert, vamos voltar do personagem, voltando. Isso já aconteceu isso com você, de ficar aí dentro de um personagem, assim, nas emoções, enfim, como que é isso para você? Desde que eu nasci, eu tô fazendo isso, né? Tô brincando. Mas é verdade, né? Dentro desse personagem, eu não aguento mais. Mas não, dessa coisa louca assim que tem ator que fica e esquece, né? Quem é, não, nunca aconteceu, né? Eu conheço histórias de atores que já viveram isso. O trabalho do ator é muito legal, mas tem algumas coisas, por exemplo, que no trabalho de atriz, que hoje eu não faria de novo, por exemplo, que é usar a memória emotiva. Tem um tipo de processo, que é o da memória emotiva, que é você, toda vez que você vai fazer uma cena, você lembra de alguma coisa triste que te aconteceu. Tá? Então, você usa uma memória e você coloca ali, né, naquela cena, você cria um caminho neural para sempre naquele momento da cena, se você faz uma peça todo dia, voltar para a cena do seu cachorro morrendo, entendeu? Eu acho isso o fim do mundo. Meu, isso assim nunca faria isso, nunca mais faria isso, porque o seu cérebro não conhece, não sabe reconhecer, né, o que é isso aqui que a gente está vendo aqui fora de um pensamento, porque realmente é tudo a mesma coisa, entendeu? Sim. O que a gente está vendo aqui fora e o que a gente está vendo aqui dentro é a mesma coisa, por isso que ele não sabe reconhecer. Exato. Imagina você todo dia voltar para aquela vibração, né? Voltar para aquele estado de interno, né? De dor e de sofrimento e reviver aquilo novamente. Nossa, então, você vai criando uma rota neural de sofrimento eterno, exato, né? Exato. Entra em eu looping. acho isso perigoso. Eu acho isso bem perigoso. Não, eu acho que muitos atores usam isso ainda. Usam. É muito comum, né? Muito. Então, isso é uma coisa que eu não faria. Não faria mais, assim, enquanto atriz. Mas existem outros caminhos, existem outras técnicas também, né? Não é só essa, mas eu nunca de ficar num personagem assim, acho que eu nunca fiquei assim, de falar agora eu sou. Tem as brincadeiras, né? Que nem as brincadeiras que eu faço com a Dona Mirtes, de fazer a velhinha, mas tinha uma época que eu fazia uma criança, tudo já na comédia, né? Uma menina paranormal que essa menina paranormal, eu vi. É muito legal. É a Larissa, né? Ela é um pouco a criança que eu era na minha infância, né? Era um pouco assim. Tinha um pouquinho da criança que eu era na minha infância, assim, sabe? Mas não, de me perder no personagem, já chega esse, né? Já chega a Marcela, assim. Então, tá bom, tá bom, tá bom. Desconstruir esse já tá de bom tamanho. Sim, mas é muito louco isso, né? Porque ele cita um personagem, né? Um ator e tudo mais, mas a gente vive isso, né? No dia a dia. A gente já está vivendo esse processo, né? Sem querer. Mas é possível, eu acho que é muito essa proposta, né? Do trabalho com o curso em Milagres, a gente
usar, né, este personagem, né, enquanto figura pública, mas se desconectar completamente disso, né, e não sobrar nada, né, só o suficiente para que a gente consiga fazer a nossa função no mundo. Porque, assim, por exemplo, a didática, né, que cada professor tem, entende? Eu não sei se em algum momento dessa minha existência ela vai ser diferente, porque as pessoas que eu atraio no meu trabalho têm a ver com a minha maneira de falar, com o meu jeito de ser, que tem a ver com o personagem Marcela, né? Que fala como fala, que faz umas piadinhas no meio, entendeu? Só que o Espírito Santo, ele usa esse personagem, entendeu? Do jeito que ele é, para se relacionar e se ligar às pessoas que têm afinidade com este personagem e para transmitir o que precisa ser transmitido para essas pessoas, né? Assim como essas pessoas vão transmitir para outros que têm afinidade com o personagem delas, né? Então, essas pessoas são professores de outros que só vão ouvir a verdade por meio delas, por meio daquele jeito de falar, né? Daquela persona, né? Daquela didática, né? Didática. Por meio daquela didática. Então, eu acho que isso tem um propósito, inclusive isso tem um propósito, tem um jeito de ser, tem um jeito de falar, que as pessoas têm afinidade, e isso pode ser usado pela verdade também, né? Sim. Porque você se atrai determinados tipos de pessoa, que com outro professor talvez não ouvissem, até por conta do que elas têm na mente, por conta das crenças que elas têm, né? E tem gente que já não vai olhar para a Marcela e vai falar: imagina, que absurdo, mulher falando desse jeito, não está vestindo uma túnica. Tu tá de túnica, menino, tinha que estar de túnica lá, né? Falando namastê, fazendo assim. E é isso, e tem o professor que usa esta forma, né? Que é o da túnica, e muito legal também, e que vai se comunicar também. Então, mas é muito interessante isso, porque nem sempre, né, a pessoa ela está usando uma túnica, ela está falando assim, namastê, né? Mas será que realmente esse é o jeito que ela quer se expressar? Será que esse é o jeito que ela se sente em paz? Porque olha que louco, né? Porque se a pessoa ela entra nesse personagem, ela vai atrair pessoas que se conectam com esse personagem. E deve dar um cansaço mental gigantesco, né, para a pessoa, porque ela não é ali, ela não é aquilo, né? Me lembrou é uma psicóloga da Rádio Mundial, eu acho, que ela tem um programa na Rádio Mundial, e ela grita, ela fala assim... Não está falando da Márcia, né? É ela! A Márcia, maravilhosa. A Márcia! Adoro. Aquela astróloga. Astróloga. Mas ela é psicóloga também, né? Ela fala: para de ser louca! É muito bom. É muito bom. Mas assim, aí muita gente, né, critica, fala: nossa, que mulher louca. Gente, ela está expressando ela é assim. Quem se identifica vai se unir a ela, né? E tudo bem também, né? Não tem certo e errado. Então, eu fico pensando, essas pessoas que se vestem desse personagem, que, né, que não se... tira a túnica e já começa a brigar com o marido, gritar com todo mundo. Nossa, né? Mas, assim, eu vejo que as próprias leis universais, elas se encarregam dessa poda, sabe? Dessa poda daquilo que não é em nós, né? Porque tudo aquilo que não é uma atitude de resistência ao que é. Então, se o que não é resistência, isso é sofrimento. E esse sofrimento, ele vai fazer com que em algum momento você se canse disso. Você não vai aguentar ficar o tempo inteiro resistindo a quem você é. Em algum momento você vai desistir, entendeu? Porque dói resistir. Dói ficar bancando mentira. Dói, né? Bancar mentira dói, seja ela o que for, nem que seja um tom de voz que você faça, porque você é uma fêmea alfa, sabe?
E aí você gosta de fazer assim, vai chegar um momento que você vai ver, vai se olhar e vai falar, meu, por que eu estou fazendo isso? Isso tem um propósito, que deve ser o de atrair o macho alfa, mas isso não sou eu. O que eu sou? O que eu quero? Eu preciso disso para mim? Quando eu faço isso, o que eu ganho com isso? Eu ganho alguma coisa com isso? E aí você começa a desconstruir. E nessa desconstrução, algumas coisas vão mudar mesmo. Pode ser que mude até o seu tom de voz, entendeu? Sim. Tudo aquilo que não é verdadeiro começa a sumir, mas o nosso corpo, por exemplo, o nosso jeito de ser, o nosso rosto, talvez continue a mesma coisa, entendeu? Mas algumas coisas somem, né? Algum jeito que não tem a ver com o que é verdadeiro, né? Algum condicionamento que você tem, isso vai se modificar. Eu já modifiquei muitas coisas em mim, eu percebo, né? Eu vejo vídeos meus mais antigos e vejo que já mudou, né? Nossa, eu também. Tem vários vídeos que eu falo, gente, que engraçado. Eu dou risada, assim, porque é a louca zen, sabe? Tom de voz que às vezes mudou, sabe? É engraçado, eu olho para isso e falo, gente, que louco. Eu lembro que tinha uma moça que uma vez ela assistia as minhas lives quando eu fazia lá no Facebook, né? Aí um dia ela falou para mim, Marcela, eu queria falar com você assim, não me leva mal, sabe? Mas assim, assiste o Prembaba. Assiste o Prembaba, porque você tá no ego, Marcela. Você tá no ego. O que você tá fazendo? Eu falei assim, sim, o mundo tá no ego, mas porque na verdade é o que ela estava dizendo para mim era assim, vai aprender a fazer direito antes de sair fazendo live. E eu não conseguia, quer dizer, porque eu não sei também o que é aprender a fazer direito, eu só senti que eu tinha que fazer, entendeu? Mas não ia ser assistindo o Prembaba que eu ia descobrir qual que é o jeito. Não é só eu fazendo. Enfim. Ai, que engraçado. Tem uma outra parte que eu separei aqui, ó, que é interessante, que fala assim, já que a gente está falando de comunicação, né? Criação e comunicação são sinônimos. Deus criou cada mente comunicando a sua mente a ela, estabelecendo assim para sempre como um canal para a recepção da sua mente e vontade. Como só seres pertencentes a uma ordem igual podem verdadeiramente comunicar-se, as suas criações, né, com S maiúsculo, naturalmente se comunicam com ele e como ele. Essa comunicação é perfeitamente abstrata, já que a sua qualidade é aplicada de forma universal e não está sujeita a nenhum julgamento, nenhuma exceção e nenhuma alteração. Que lindo. Lindo, né? Lindo. A comunicação só acontece de verdade nesse lugar, né? Não tem outro jeito. Só, não. E hoje, para mim, isso é muito claro, né? Porque enquanto a gente não está neste lugar, né? Nos momentos que a gente não está nesse lugar, porque a gente pode se beneficiar disso antes de iluminar, né? Porque estando com o Espírito Santo, a gente já consegue se comunicar de forma verdadeira, né? Mas a personalidade não se relaciona com nada, porque ela não está vendo. Ela está projetando a si mesma fora. Ela está se projetando no outro. Então, ela não está vendo nada. Com o que ela vai se comunicar? Ela se comunica com seus próprios fantasmas, que ela vê refletidos no outro. Ela vê refletido no outro os fantasmas que estão na mente dela. Então, ela não está se comunicando com nada. Ela está numa viagem, né? Que é essa viagem que se chama Matrix, né? Matrix. Ela está ali se relacionando com as projeções das crenças dela num outro ser. Mas ela não está vendo esse ser, ela não sabe quem é essa pessoa, porque ela não sabe quem é a si mesma. Este ser não sabe quem é a si mesmo. Ele só vai saber quem o outro é quando ele souber quem ele é. Aí ele vai parar de projetar. Aí ele vai conseguir ver o outro, né? Ainda assim, ela pode transferir, né, verdadeiramente, mas pode ser que este outro ser ainda não esteja pronto para receber tudo, né? Mas ela já sabe, ela já consegue se comunicar. Ela acessa o amor, que é o lugar que está além das crenças, que é o lugar onde
onde nós somos aquilo que nós somos se é que Aquilo que pode nós dizer somos. assim. Então, neste lugar, ela consegue se comunicar verdadeiramente. E de ser de pessoa para pessoa, é o único lugar onde existe a comunicação, né? Sim. Onde você consegue ver o outro verdadeiramente e também onde acontece aquilo que um curso milagre chama de instante santo, né? Que é o acessar este infinito, sabe? Esse momento onde você acessa essa memória de Deus assim junto com o outro, né? Esse momento é muito bacana, este instante santo, porque é um tira-gosto do que né? Estar na unidade é muito legal, é muito legal. Mas é isso, as mentes se unem. Se você passa essa arrebentação da personalidade e acessa quem você é e o outro também, aí os dois se reconhecem como um único ser, porque não tem dois, nunca existiu dois, né? As mentes se abrem, as crenças, né, somem ali temporariamente e as mentes se unem. Ah, então nós somos um. Então é isso, nós somos um com Deus e com tudo que existe. Entendi agora. Esse é o instante santo, que é uma baita de uma maneira de se comunicar, né? Temporária e rápida, mas é muito legal. Sim, maravilhoso. Tem os casos também que a pessoa está tentando se comunicar, né, de verdade, mas bate e volta, né? Como se tivesse uma parede ali. Sim. A comunicação vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso também é um aprendizado, né? Porque é aquilo que a gente começou falando, né? Que às vezes você não vai atravessar essa parede agora. Não é o momento da outra pessoa, não, né? Não mesmo. Então, não mesmo. É respeitar esses processos, né? Também. Cada um Com tem certeza. E aceitar que está tudo certo, porque ali no início, né, nos princípios dos milagres, o curso de milagres ele fala que a gente nunca vai poder medir a extensão do milagre, né? E o que ela alcança e até quando, até onde ela alcança, né? Porque quem quer medir isso, quem quer um resultado é o ego, né? O que aconteceu ali? Aconteceu alguma coisa? Eu consegui me comunicar? Quem é esse eu que quer saber se conseguiu se comunicar ou não, se não o ego? Porque quando você está com o Espírito Santo, você não está nem aí para nada. Você está você está disponível. Você tem uma pessoa na sua frente que não quer se comunicar, tá tudo bem. E mesmo assim, eu nem sei o que está acontecendo, porque se eu tiver conectado ali com o Espírito Santo, né, se eu tiver realmente entregue, pode ser que ela não se comunique, mas que ela absorva alguma coisa e que mais para frente isso a modifique de alguma forma. E eu nem saiba disso, entendeu? Eu nem saiba como que isso aconteceu, né? Pode acontecer daqui a 2 anos, não sei, né? De alguma forma reverbera, né? Com certeza. Quantas vezes eu ali no canal eu falo as coisas e a pessoa fala: nossa, Marcela, eu há 2 anos atrás eu entrei aqui no canal, eu vi um vídeo seu, achei você completamente louca, entendeu? Mas a mulher tá surtada, fiquei com raiva, não quis mais ver, mas vi aquele vídeo e agora 2 anos depois eu tô voltando aqui porque eu vi que fazia sentido o que você estava falando. Eu queria te agradecer porque agora eu tô conseguindo aceitar melhor tudo isso que você está dizendo. Então, assim, aconteceu alguma coisa, entendeu? Sim. Entendeu? Não dá para saber. É confiar, absolutamente confiar, né? Que todo mundo vai chegar, porque todo mundo já chegou. Então, se todo mundo já chegou... Exatamente. Não tem por que não confiar. Já acabou, todo mundo chegou. Tá tudo não certo ninguém de já, fora. né? Não ficou ninguém de fora. Então, todo mundo aceitou isso, né? Ai, que lindo. Muito grata aí pela disponibilidade. E eu te agradeço muito também. Marcaremos próximo. Vamos, tô dentro. Eu adoro o seu jeito de trazer o ensinamento, adoro o seu jeito espontâneo, acho maravilhoso. Muito grata mesmo. Obrigada mesmo, obrigada por essa entrevista. Gratidão e nos vemos em breve. Sim, no curso. Obrigada, querida. Um beijo grande.
total. Tchau, tchau.